Agora, falando um pouco sobre as vistas ortográficas, certo, pessoal? Que são figuras representantes de projeções cilíndricas, certo? Ortogonais, de modo a representar com exatidão a forma do objeto com seus detalhes, certo? Gaspar Monge, no século XVIII, se referia justamente a esse tipo de desenho que ele desenvolveu naquela época. Então, vocês podem ver nessa figura do lado direito que existe uma peça flutuante, vamos dizer assim, que ela está em um espaço, e se a gente parar para ver ela, observar ela em cada lado, certo? Nos quatro lados da peça, na frente, atrás, no lado esquerdo, lado direito, assim como a parte superior e a parte inferior, nós vamos ver meio que um detalhe da peça diferente do que a gente viu anteriormente, de cada lado, certo? Então, esses detalhes nos proporcionam a enxergar uma exatidão da peça com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes para que o projeto em si dessa peça seja executada da forma adequada por qualquer pessoa que venha ver esse tipo de projeto, certo? Então, as vistas ortográficas têm principalmente esse objetivo de mostrar com maior detalhes, certo? Com maior detalhes, de vários ângulos, a peça como um todo, certo? Já diferentemente das vistas ortográficas, melhor, das perspectivas, as vistas ortográficas elas são desenhadas no plano 2D, como nós podemos ver, certo? Já não representam uma imagem real, mas sim a imagem de cada lado de uma peça, por exemplo. Aí temos mais exemplos das vistas ortográficas, certo? Então, nós temos aí também a representação dessa figurazinha do lado esquerdo, uma peça flutuando no espaço, vamos dizer assim. E se nós percebermos, ela tem uma imagem refletida em cada face que vai nos dar uns detalhes diferentes, certo? Como podemos ver. Já para esse lado direito também temos peças diferentes com a sua perspectiva isométrica, certo? Essa figurinha azul. Já a vermelhinha, elas são referentes às vistas ortográficas, certo, pessoal? Como podemos ver aí, a parte frontal, as laterais, certo? E assim a gente pode ver com cada detalhe essas inclinações, a frente da peça como é mais detalhada e tal. E assim pode realmente, qualquer pessoa que vá obter esse projeto em si, vai conseguir executar esse projeto dessa peça com exatidão, certo? Então, esse é o princípio das vistas ortográficas, e trazer mais detalhes de cada projeto, de cada peça, certo? Falando agora um pouco sobre a elaboração, os graus de elaboração do desenho, certo, pessoal? Que elas se dividem em etapas de elaboração, principalmente, primeiramente, nós podemos falar que inicia-se em um esboço, certo? Que é o desenho em geral, a mão livre, certo? Uma representação rápida de uma ideia, não responde a uma norma e que também não tem uma escala definida, porém, deve respeitar as proporções. Dando continuidade, vamos dizer assim, que se houvesse uma linha de desenvolvimento de um desenho mecânico, então seguiríamos esse. Primeiramente, a gente faria um esboço, posteriormente, faríamos um desenho preliminar, que já passaria com algumas modificações mais adequadas. Já o desenho definitivo, ela corresponde à solução final do projeto, ou seja, é o desenho em execução, certo? O desenho para a execução final. Posteriormente, nós temos os detalhes, certo? Um desenho de detalhes, que é um desenho de componentes isolados ou de uma parte de um todo, geralmente utilizado para a sua fabricação. Então, essa parte de detalhes já é voltado, acrescentando informações para realizar a parte de fabricação em si. E a parte de desenho de conjunto, certo? Que é a parte final desses graus de elaboração do desenho. O desenho mostrado vários componentes que se associa para formar um todo, certo? Geralmente utilizado para montagens e manutenções, certo? Então aqui nós temos meio que um esquema
passo a passo para a elaboração, certo? Do surgimento até o fim da elaboração de um desenho mecânico, por exemplo. Então, iniciamos com um esboço, que é basicamente uma ideia de como vai ser o final de uma peça. Posteriormente, nós vamos fazendo um desenho preliminar que já vai ser mais próximo daquele desenho final que você vai querer, e posteriormente nós temos o desenho definitivo, certo? Após o desenho definitivo, que seria basicamente o desenho que realmente vai ser fabricado, nós podemos fazer um desenho com mais detalhes, que é uma etapa de desenho de detalhes, que vai ser auxiliar a parte de fabricação em si. Posteriormente, nós temos o desenho de conjunto, como podemos ver na última figura, que vai ser justamente a montagem de um conjunto de peças, certo? Que vai associar vários desenhos em si, vários desenhos, para formar uma montagem como um todo, certo, pessoal? Então, essas são as etapas de elaboração do desenho em si, desde de um pensamento inicial até a elaboração de um projeto de montagem final. Então, aqui eu trago alguns exemplos da aplicação do desenho mecânico, já voltado para a engenharia mecânica, por exemplo, que esse é um projeto que nós temos na UFESA Caraúbas, da parte da engenharia mecânica, que é a fabricação desse protótipo. Então, nós temos que fazer toda a elaboração de desenho, modelagem e fabricação desse protótipo, desse veículo. Já para a parte da eletrônica, da elétrica, engenharia elétrica, nós temos como exemplo aí a placa de circuito impresso, certo? Que podemos fazer a elaboração do desenho em si, para eliminar, e futuramente fazer a sua fabricação. Já para a engenharia civil, nós temos aí um edifício, um prédio, casas, que podem ser feito o esboço, o desenho, toda a parte preliminar, para finalizar a parte de fabricação. Certo, pessoal? Então, é um pouco de aplicações do desenho mecânico, certo? Alguns exemplos que a gente pode ver na prática. Então, nós vamos chegando ao fim da nossa aula de hoje, certo, pessoal? Na segunda aula. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é o desenho mais. E fica aí para a próxima aula o tema da aplicação do desenho mecânico na engenharia, certo, pessoal? Na parte 1. Então, vamos dividir esse tópico aí em duas partes, certo? Vamos ver já a parte de desenho 3D em si e a parte de desenho 2D, e também alguns softwares CAD, que é bastante interessante e fundamental para a parte das engenharias, certo, pessoal? Então, fica aqui meu agradecimento pela atenção de vocês, e na próxima aula a gente se encontra aí, pessoal.